Amém? Porque Deus vai continuar falando neste momento. Quem crê, diga amém. Amém. Nós vamos estender a mão para o nosso pastor. Ó Deus, nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor venha usar o seu servo para falar conosco. Ó Deus, o Senhor venha, Senhor Jesus, falar poderosamente, Senhor Jesus. O Senhor venha trazer aquela palavra, Senhor Jesus, que o Senhor preparou o seu servo, Senhor Jesus, para mostrar para nós, Senhor Jesus. O Senhor venha, Senhor Jesus, dá sabedoria para ele, para falar essa palavra que o Senhor quer falar conosco, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu falo a todos com a paz, Senhor Jesus. Amém. Ninguém pode se sentar em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Vou usar o óculos aqui porque quem trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo, por gentileza, lá Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Deus já tem falado conosco. Seria de fato muito bom esse dia especial de Santa Ceia. Todos da igreja estivessem aqui, mas infelizmente muitos não vieram. Certo é que tem esse feriado prolongado, né? Mas glorificado seja Deus por cada um de vós que aqui está. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Posso colocar, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Todos os dias iam à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E todo o povo o viu andar e a louvar a Deus, e conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo qual lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que lhe fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que vos se desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, louvado seja Deus. E pela fé nos
seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus, assim cumprindo o que dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Teria mais alguns versículos, mas eu quero ficar até aqui. E que Deus possa dar graça, que possamos meditar sobre esse tema tão oportuno e conhecido. Certo é que é sabido pela vida de todos os irmãos que aqui estão. Esse texto é muito conhecido. E vale a pena a gente relembrar algumas coisas. A Bíblia fala, a partir do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, o estabelecimento da igreja, depois Matias é escolhido como um outro apóstolo, fala sobre a descida do Espírito Santo. Aí Pedro, no capítulo 2, ele faz uma pregação e milhares de almas aceitam Jesus Cristo. Quem vai entender, diga amém. E teve tantas conversões ali pela vida do apóstolo Pedro. E vale lembrar que quem era Pedro e quem era esse João. É interessante dizer que Pedro, lembrando sua mente esclarecida, significa rocha. Pedro significa rochedo. Pedro significa firme ou glória. Mas Pedro não tinha esse nome antes de conhecer o Senhor Jesus. Pedro, ele era chamado de Simão. E Simão significa inconstante. Vale lembrar. E aqui a gente já aprende que tem pessoas que são inconstantes, mas quando tem um verdadeiro encontro com Jesus, elas ficam firmes. Louvado seja Deus. Então eu e você temos que ser igual Pedro. Um dia fomos Simão, posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Hoje somos como Pedro, nós temos que continuar constante na presença do Senhor. E Pedro, ele era um obreiro. E quem deu obreiro foi o Espírito Santo, ou glória. Quem envia obreiro fiel para a igreja, para a casa do Senhor, é o Espírito Santo. A gente ora a Deus e o Espírito Santo envia obreiro fiel. Louvado seja Deus. Mas não estava só Pedro, estava também João. E vale lembrar que João significa graça, ou seja, favor imerecido. Nós estamos aqui pela graça do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Talvez merecíamos um puxão de orelha, mas Deus está dando para mim e para você graça. Eu penso que, além de tudo que já recebemos aqui, da presença de Deus, da comunhão que estamos tendo, fisicamente nós estamos recebendo até um ventiladorzinho no rosto, ou glória. Não é verdade? Ou calorzinho que Deus está mandando. Aí eu converso com as pessoas, tem pessoas que moram no prédio e falam que está quente o teto. Tem gente que mora no segundo andar da casa e está quente também. E tem pessoas que falam, meu Deus do céu, irmão, o calor na minha casa está tão grande que está embolando o ar do ventilador com o calor da casa, está só um mormaço quente. Eu falo, misericórdia. Mas glória a Deus que estamos vivos. Quem está vivo aí? Pode dar uma glória a Deus. Só pode terminar para saber se está aqui, está vivo, me ajuda a pregar. E eu falei para você que João significa a graça de Deus. Mas é interessante dizer que Pedro, ele, antes disso aqui ocorrer, Pedro foi aquele que negou Jesus por 3 vezes. Lembra dessa história? Pedro o negou. Pedro, ele se negou a dizer que era cristão. Mas não tem como se negar de você ser cristão. Deixa eu falar para você, a marca do Senhor Jesus está sobre a sua vida. Pode ter gente que vai escapar para ir até para o sanguinho, até a testa da carne, pode ter, mas as pessoas vão ver e falar assim, aquela ali é crente,
Aquele ali tem a marca. Quem está entendendo de agora depois de Jesus? Nós vimos passando para cá, agora há pouco, vindo aqui, o culto, nós estava vindo num caminho ali, aí a pastora falou assim, ó, aquela moça que está ali sentada, tinha um rumo de moça sentada assim, com os rapazes, né? A pastora falou assim, aquela moça ali é crente. Só está afastada, mas é crente. Ou seja, quem é crente tem a marca. Não adianta andar por os caminhos tortuosos. Você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou falando isso sobre a história de Pedro, porque Pedro deu uma voltinha, sabia? Pedro deu uma voltinha, não porque ele pecou, mas ele negou o Senhor Jesus. Mas aqui, Jesus o enxergou com graça e com misericórdia. Aqui no capítulo 2, ele estava junto no cenáculo, na casa, orando, quando veio a descida do Espírito Santo, todos ali foram batizados, 120 pessoas, a Bíblia vai dizer. Depois disso, ele trouxe um sermão cheio, aleluia, da presença de Deus, e 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Deixa eu falar algo para você. Deus tem para mim e para você graça e misericórdia. Eu não sei como você está, mas se você, por acaso, você se esfriou dos caminhos do Senhor, Deus é poderoso para fazer você voltar para o caminho dele e fazer muito mais rabacatalabaxúria para a obra dele. Eu não sei como você se encontra, talvez você se encontre paralisado, mas Deus é poderoso a trazer você aqui e fazer você ser curado em nome de Jesus Cristo. E vale a pena lembrar que João, falando de João agora, João significa a graça de Deus, João ele morreu velho. Pedro morreu, sabia que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo? João, dos 12 apóstolos, morreu crucificado, morreu cortado o pescoço, morreu cortado no meio. João morreu velho na ilha de Patmos. Mas vale lembrar que o irmão de João, o Tiago, ele foi o primeiro mártir, morreu pelo Evangelho. Às vezes eu fico pensando como crente, não só pensando em mim, pensando nos crentes que eu conheço. Nós estamos pagando o preço que esse mundo paga. Quando acontece qualquer coisa, se não quer pagar preço, tem que vir para o culto, igreja. Se está frio, não vou. Se está calor, não vou. Se está com problema, não vai para o culto, por isso que às vezes os cultos estão vazios, porque nós não pagamos preço nem para adorar aquele que nos libertou, nos tirou do chaco de lodo, aquele que nos tirou lá do lamaçal do pecado. Quem está me entendendo aí? Às vezes nós arrumamos desculpa para tudo, igreja. Eu estou falando nós, num contexto geral, igreja, porque se eu quiser arrumar desculpa, eu arrumo também. Nós somos especialistas. O ser humano tem que se converter, igreja. Nós temos que se converter. Essa palavra que Deus deu ao meu coração é oportuna para mim e para você. Então estava Pedro e João, 3 horas da tarde, era a tradição dos judeus, horário 3 vezes ao dia. Mas João e Pedro foram 3 horas da tarde ali no templo orar. E ali no versículo 2 fala que alguém colocava um coxo, um paralítico, alguém que não andava desde o ventre da mãe, desde a sua nascença, não andava. E há quem diz que esse homem já é um homem maduro de 40 anos. E alguém o colocava para pedir alguma coisa material. Tem gente que só vai no templo pedir alguma coisa material. Mas Deus não quer dar só material para mim e para você. Ele dá o material porque Ele falou para mim e para você o seguinte, ó. Se você buscar Deus em primeiro lugar e a justiça dele, as demais coisas não serão acrescentadas. Não vai faltar comida para mim. Posso glória a Deus por isso? Não vai faltar comida para você, não vai faltar teto para mim, não vai faltar teto para você, não vai faltar roupa para mim, não vai faltar roupa para você, se nós colocarmos Ele em primeiro lugar da nossa vida e buscarmos. Mas aquele homem, ele era colocado para pedir alguma coisa, alguém colocava ele, era um adulto, alguém ou um trio de pessoas, não sei, mas um homem adulto para ser colocado lá para pedir esmola todos os dias é que é algum benefício. Mas certo é que a história vai dizer que os judeus tinham como oportuno, como algo importante, doar esmola. Porque na época, inclusive para os judeus e para outras religiões, pensam que dando alguma coisa vai melhorar a sua vida. Claro que é importante eu dar alguma coisa. É importante eu servir as pessoas. É importante eu cooperar, eu ajudar as pessoas. Isso é verdade. Mas isso
não substitui a minha renúncia para o Evangelho de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Porque tem pessoas que acham que dando alguma coisa, fazendo alguma coisa, vai estar bem espiritual. Não! Não é assim. Eu, quando estou bem espiritual, aí que eu dou alguma coisa. Louvado seja Deus por isso. Quem está entendendo a pregação de agora? Então os judeus, eles entendiam que eles dando alguma coisa, uma esmolinha, seu Bezerra, eu fiz a minha parte. Não vou nem pro culto hoje, eu já ajudei ali, eu passei trabalho. Não, já ajudei ali alguém com dinheirinho, não, louvado seja Deus, você ajude mesmo. A Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. Então nós estamos aqui vendo aquele homem sendo colocado ali 3 horas da tarde, talvez no sol, não sei. Eu só sei que era 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Virando paralítico. Aí Pedro e Tiago falam assim para aquele paralítico: olhe para mim. Olhe para mim. Aí aquele paralítico olhou para eles. O senhor não tem outro nem prato. Não tem te dou. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O nome da pregação é: o nome de Jesus tem poder. Aleluia. O nome de Jesus, o Nazareno, tem poder para fazer milagre hoje aqui nessa noite. Aleluia. Porque esse paralítico, ele era paralítico físico, mas contextualizando para os dias de hoje, me ajude a pregar. Você conhece alguém paralítico espiritualmente falando? Então Deus pode operar, infelizmente, na vida do físico e do espiritual. Se você está aqui, presta atenção no que Deus está falando. Se você está aqui, essa palavra está entrando no seu coração, e você se sente a necessidade de falar: Senhor, eu quero olhar, aleluia, nos seus olhos. Que quem curou aqui foi o nome do Senhor Jesus, através de quem? De Pedro e João. Foi o poder do nome de Jesus, foi os homens usados por Deus. Tanto é que depois Pedro vai falar no sermão dele, não é por mérito meu, não é porque eu sou um homem santo, porque Pedro, ele tinha consciência que era graça e misericórdia sobre a vida dele, porque ele o havia negado 3 vezes. Pedro, louvado seja Deus, nós sabemos aonde o calo aperta no meu pé e no seu pé. Nós sabemos os que na carne que você tem, sabemos. Por isso nós vamos falar: Senhor, pela tua graça e tua infinita misericórdia, eu faço algo para o teu reino, algo para abençoar uma pessoa. Quem está entendendo isso a mim? Então, voltando aqui, eu conheço, você também conhece pessoas que estão espiritualmente aleijadas. O aleijado não consegue andar. Tem pessoas que estão espiritualmente aleijadas, não conseguem fazer nada espiritualmente falando. Não conseguem nem mais orar. Não consegue caminhar. Antes, há uns tempos atrás, era a primeira a chegar no culto. Talvez eu estou contextualizando para várias igrejas, pegava o pastor, lá na eu vou orar para Deus fazer você no obreiro. Porque eu oro e Deus faz, também não é eu que faço alguém no obreiro. Então eu conheci, você também conhecia pessoas que, quando ia ter oportunidade para falar, se o pregador não tivesse falado na rua, ele estava perdido, porque é um sanguíneo. É assim mesmo, o primeiro passo é assim, é sempre assim, né? Vai perdoar. É assim que Deus faz comigo com vocês aqui. Às vezes nós erramos, Ele sabe da sinceridade da gente. E se não foi com maldade, se perdoa. Sabia? Não foi maldade dela. Eu sou o pai dela, eu perdoa. Quem está entendendo, recebendo algo de Deus aí? Glória a Deus. É assim que funciona. Deus sabe a intenção do nosso coração. Deus sabe de como nós somos. Mas vamos lá, eu conheço, você conhece pessoas que tinham louvor, meu Jesus, ungido, que quando pegava o sol da igreja, o papai do Senhor, nossa, nada de arrepio, poderia fazer uma salvação se o treinador não tivesse bala na agulha,
ele ia ficar apertado na fala, porque cheia de Deus. Pessoa com aquele ânimo, não, estou junto, eu ajudo, não, vai no meu carro, não, vou junto. Não, vai aquele dia da condução, eu estou apertado, mas vou te ajudar, eu vou dar uma condução para você. Tem pessoa que eu conheci e falou assim, pode ir de Uber que eu estou indo de ônibus, pode ir que eu vou pagar. Hoje em dia não vem nem por coisa. E às vezes tem dinheiro, não vem porque não quer. Porque às vezes está paralítica. Conhece alguém paralítico? Sim ou não? Me ajuda a pregar se você conhece, vamos orar. O segredo é a oração. O segredo aqui de Pedro e João foi oração. Eles tinham compromisso com a oração às 3 da tarde. Vamos correndo para a gente ganhar tempo. Pedro olhou para eles e falou, olha para nós, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ei, às vezes a gente não precisa dar dinheiro para outro. A gente tem que dar o que a gente tem. O que você tem para ajudar? Você tem que dar o que a gente tem. Ninguém está pedindo o que você não tem. Você tem amor, ama. Tem respeito, respeito. Tem um dom que Deus te deu para olhar para uma pessoa próxima. Pedro e João falou, não tem ouro nem prata no que eu te dou, levanta-te e anda no nome do Senhor Jesus de Nazareno. Então, o que eles tinham o que da parte de Deus? Poder. Eles tinham poder da parte de Deus, porque Pedro e João, lá quando foi os 12 fazer a obra, Jesus já tinha dado poder e autoridade a eles. E depois, quando Jesus foi assunto aos céus, e depois em Atos dos Apóstolos, Deus o revestiu ainda com o poder do Espírito Santo. Imagina esses homens que não tinham poder. Poder. Talvez você não tenha poder, mas o que você tem para ajudar as pessoas? Só que interessante dizer também dentro do texto, eu vi aqui tem uns bolsos, mas parece que os bolsos não nem olhei para ele ainda. Louvado seja Deus. Igual como você, aleluia, faz alguma coisa e Deus revela, fica ligando tudo que ele mostra. Aí, eu imagino que Pedro e Tiago, Pedro e João, melhor dizendo, eles não apontaram o paralítico. Todo dia aqui, poxa vida. Não cansa de ficar vindo pedir as coisas? Não. Eles seguraram a língua. Segura a língua dentro da boca, crente. Não aponta ninguém, não fala mal de ninguém. Sabe o que eles falou? A Bíblia fala que quem pecou pela mão direita. Glória! É poderoso esse ensinamento. Ele não reclamou da pessoa que precisava de ajuda. Eles somente ajudaram. Aleluia. Aprendeu alguma coisa aqui, igreja? Glória a Tem Deus. coisas que eu e você temos que aprender nesse texto. Nós temos que apontar. Nós temos que ajudar. Louvado seja Deus. Nós temos que ajudar mais as pessoas do que apontar as pessoas. Eu aprendo aqui que Pedro e João não apontaram. Eles ajudaram. Quem está pronto para ajudar de glória a Deus para Jesus aí? Glória a Deus. Aleluia. Aí vamos correr aqui para o versículo. Depois de tudo isso, a gente vai entender que o milagre foi tão grande, o milagre foi tão vultuoso, que aquele homem que não andava desde o ventre da mãe, estava na porta do templo, todo mundo passava e via, ficaram assustados. A Bíblia fala que eles ficaram estarrecidos. Mais ou menos assim, poxa vida, quem fez esse milagre? Como assim? A pessoa que não conhece esse homem, desde que nasceu, a mãe andava com ele, eu contextualizando, andava com ele no colo, depois viu que não andava mais, não tinha andador nunca, sempre foi no carrinho, e depois sempre ajudando a carregá-lo, e talvez eu contextualizando numa cadeira de roda, mas o que aconteceu com esse homem? Foi curado. Mas quem curou esse homem? Aí foi em cima de Pedro e João. E falou, não sou eu que sou santo. Mas daí, é interessante dizer que Pedro ele teve um insight, ele teve um discernimento espiritual. Fala assim, eu preciso
preciso de ter de ter discernimento discernimento espiritual. espiritual. Pedro aproveitou a oportunidade, teve discernimento, sabe para fazer o quê? Para pregar a palavra. Igreja, Deus está querendo falar comigo com você, ó. Deus vai me usar e te usar numa situação para você pregar a palavra para mais pessoas, em detrimento de algum milagre que as pessoas vão ver na nossa vida. Ou do testemunho que nós vamos dar. Esse homem aqui deu testemunho. Ele andou com Pedro, ele andou com João e deu testemunho que ele estava andando. A Bíblia fala que ele levantou, ficou firme e ficou louvando a Deus. Louvado seja Deus por isso. E você temos que abrir nossa boca para louvar o Senhor. As pessoas têm visto Deus na tua vida? As pessoas têm visto você adorar o Senhor? Ou as pessoas têm visto o carnaval alto lá na sua casa? Deus tem que ver você adorando ao Senhor. E as pessoas vão ver isso e aí você vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho. E Pedro, ele teve esse discernimento espiritual. Daí sabe o que ele fez? Eu vou aproveitar a oportunidade. Pedro cheio de Deus, pouco tempo atrás já tinha ganhado 3 mil almas para Jesus. Daí sabe o que ele fala? Ele vai falar aqui, vamos ler aqui, com certeza. E quando, no versículo 12, e quando Pedro viu isto, ou seja, teve discernimento, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o teu Filho, Jesus Cristo, e foi falando, e a pergunta é: você quer aprender a pregar? Aprenda com Pedro, louvado seja Deus. Aí Pedro trouxe uma narrativa todinha ali, de quando Jesus foi, era ensinado pelos profetas. Ele foi tecendo um comentário para aquele povo foi entendendo, o outro povo foi entendendo. Só que chegou uma certa hora que Pedro falou assim: ó, já falei bastante, já instruí bastante, agora é a hora de apertar o parafuso. Ô glória! Quem está acordado, diga glória a Deus para Jesus. Eu estou com um copo de água aqui, vou tomar um restinho. Quem entendeu, diga amém. Eu vou deixar só um golinho aqui, vou deixar só um gole. Se eu ver dormindo, eu vou jogar. Eu sei que está calor, eu sei que está calor, mas vou jogar. Só pode dormir a Fernandinha e a Sara. Ô glória! Quem está entendendo, diga glória a Deus para Jesus. Eu posso falar alto, sabe por quê, igreja? Se você vê um sambista por aí, você não vê que gritam? Com 4 microfones gritando? Meu Jesus. Mas não sou sambista, eu sou apenas um servo do Senhor. Aí acompanha comigo, por igreja, coloca aqui, profeta do Senhor. Foi o obreiro Aurélio. Não é bombeiro, não, é obreiro aqui, viu, Aurélio? Vamos aprender aqui, por gentileza, nesse versículo 19. Olha só. Saiu. Mas vai voltar? Oh, glória! Se sair e voltar, está tudo bem. Ih, rapaz, ele foi longe. Volta. Meu Deus, mas vocês não encontraram com vocês? Não vai voltar, né? É Atos 3 e 19. Está saindo. Peraí. Saiu. Eu queria frisar isso, irmão. Isso está voltando. Vamos lá no 3, para você ler comigo. Quem quer ler de agora mesmo para Jesus? Glória a Lê Deus. comigo no 3. 1, 2, 3. Vamos lá? Para que sejam apagados em vossos pecados
e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ô glória! Vai vir refrigério quando os nossos pecados forem apagados. Mas antes disso tem que haver da minha parte e da sua parte arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Haverá pecado apagado e o que vai ter? Refrigério na presença do Senhor. O calor pode estar causticante, mas vai ter refrigério. Arrependei-vos, olha que pregação dura, Pedrão falando, hein? Cheio de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor é real neste ambiente. Vai ter refrigério para mim e refrigério para você. E terminando, poderia falar tanta coisa desse texto maravilhoso, mas o tempo está indo. Mas eu queria voltar a algo lá atrás que Salomão escreveu. Segundo de Crônicas, por gentileza, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14. Segundo Crônicas 7, 14. Quem está comigo de glória a Deus para Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar na lousa, diz assim, ó. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Ei, mais ou menos fazendo uma conexão com o que Pedro pregou. Pedro e João pregaram para aquele homem coxo físico. Aqui Deus está dando graça, talvez, para falar para alguém que em alguma área da sua vida está coxo espiritualmente falando. Mas Deus é poderoso, ontem, hoje e eternamente. Quem está recebendo a palavra, diga amém. Você pode ser curado espiritualmente, você pode começar a andar novamente espiritualmente falando. Você pode voltar ao primeiro amor. Você pode fazer as obras que você fazia com tanto vigor e eficácia que você fazia ora em tempos atrás. Quem está entendendo e recebendo, diga glória a Deus para Jesus. Deus é poderoso, igreja, vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus quer revigorar a minha vida e a tua vida. Deus quer santificar a minha vida e a tua vida. Mas precisa de mim, de você, algo específico. E ainda eu quero ler com você no 3, o que está na lousa. Vamos lá? 1, 2, 3. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Então eu vou dar para você uma fala, lembrando a sua mente esclarecida. O ouvido do Senhor não está tampado, ele está te ouvindo. Então ele quer saber de mim e de você 4 coisas. Humilhar. Posso ouvir glória a Deus por isso? Humilhar para quem? Para o homem? Não, para Deus. O que mais? Orar. Orar para quem? Para Deus. Temos que buscar a presença dele. Lembra que foi falar lá que tem que ter a presença dele vai chegar? Temos que buscar a presença dele. Mas para buscar a presença dele, para ter esse avivamento, aleluia, nós temos que converter dos maus caminhos. Se tem andado em maus caminhos, eu não sei. Eu sei que se estiver andando, tem que voltar do mau caminho e começar a andar pelo verdadeiro caminho. E o verdadeiro caminho chama-se Jesus Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. Eu termino aqui a minha mensagem dizendo que
O nome do Senhor Jesus tem poder. Ele teve poder no passado para salvar, ou melhor, para curar o paralítico já adulto. E ele tem poder para curar alguém paralítico espiritualmente falando já adulto. E o nome dele vai ser glorificado. O ouvido de Deus não está engravado, não está entupido, está aberto. Ele quer ouvir o meu clamor e o seu clamor. Ele quer que eu e você sejamos humildes. Fala, Senhor, eu reconheço. Senhor, eu preciso, Senhor. Senhor, quando eu olho para trás, a Bíblia fala assim, ó, Lamentações de Jeremias 3, 21. Trazei à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Aleluia. Então Deus está falando para alguém que dá uma olhadinha para trás, traga à memória o que pode dar esperança. Então você vai olhar para trás e falar, meu Deus, eu era vigoroso na presença do Senhor. Meu Deus, como eu fazia na presença do Senhor. Meu Deus, como eu trazia pessoas para a presença do Senhor. Meu Deus, como eu dava o melhor exemplo na presença do Senhor. Meu Deus, como que eu era Ramacatala Baixura, santificado na presença do Senhor. Meu Deus, como que eu andava com pessoas santas antigamente. Meu Deus, me ajuda. Você vai olhar para trás, mentalmente falando, Senhor, isso me dá esperança, eu vou voltar a fazer as primeiras obras. Louvado seja Deus. Tem que ser humilde e reconhecer isso. Tem que ser humilde e falar, Senhor, eu preciso orar mais. Senhor, preciso buscar a tua face. Hoje, de novo, vou dar o testemunho da vida da gente, que a gente não tem lugar na igreja de frente. Então, eu e a pastora, ela estava assim no canto, aí eu estava lá, a pastora falou assim, eu já estava orando para pregar e tal, né? E com a mente cheia de coisas de Deus. Eu falei, vamos dar, a pastora falou, era meio-dia, Ela falou, a hora de orar. Eu falei, aí eu orei, então eu vou orar. Eu orei 2 minutos. 2 minutos foi muito, viu? Estou aqui generoso. Ele falou, mas eu vou orar também, mas a minha oração vai mais de 15. Vai 15, 20, 25 minutos. Vocês não falam, seja Deus. Então vamos orar. Ou seja, o importante é orar. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que buscar a face de Deus em oração. Né? E dentro de tudo isso, a gente tem que observar se estamos no mau caminho e se converter do mau caminho, se voltar para Ele, se esquerdar a Ele, porque Ele é poderoso para sarar a terra do meu coração e do seu coração. Ele quer sarar eu, Ele quer sarar você. Se você está coxo espiritualmente falando, o nome do Senhor Jesus tem poder para te curar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja curado espiritualmente falando de qualquer paralisia espiritual. Receba no seu coração. Tem poder a palavra, não é. Eu volto a falar, não é porque eu estou falando, é porque é no nome do Senhor Jesus. Se fosse qualquer outra pessoa pregando aqui, falando no nome de Jesus, e você recebesse no seu coração, você recebe aqui, sabe como? Saltitando na presença do Senhor e dando glória a Deus. Louvado seja Deus, eu agradeço pela oportunidade e as palmas louvam o Senhor Jesus. Amém, igreja. Glórias a Deus. Olha, pode, filho, já fechar a pregação?